Essa pulseirinha aqui me impede de morrer antes do tempo. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo. Esse aqui é o Ide-Ifá, que é utilizado por todos aqueles que são iniciados em Orumilá Ifá. Orumilá é o orixá da sabedoria, do conhecimento, é considerado o Elereipim, ou seja, o testemunho da criação. Conta em Ifá que quando Deus foi criar todas as coisas, pediu para que os orixás fechassem os olhos, mas Orumilá deixou o olho entreaberto, ou seja, ele viu a criação. Então ele conhece os destinos de todas as pessoas e organizou um sistema. E é através desse sistema que as pessoas conseguem ter uma melhora em suas vidas, né? Então aqueles que são iniciados em Orumilá Ifá recebem o Ide-Ifá, que tem uma simbologia, né? O verde e o marrom. O verde simboliza a primavera, simboliza o início, simboliza a vida, simboliza o branco. O marrom simboliza o outono, simboliza o preto, simboliza a morte. Então, tem toda uma simbologia, mas por que que os iniciados de Ifá utilizam essa pulseirinha? Porque conta, né, em Ifá, Iku, a morte, que é um Adiogun, que é considerado um dos irumolés mais poderosos, mas das divindades mais poderosas, até porque, né, é um orixá que vai baixar na cabeça de todos nós, sem exceção, disse que pegaria Ifá. Então, Ifá sabendo disso, Orumilá sabendo disso, consultou o oráculo, consultou o sistema de Ifá, fez ebó, e aí ele tomou um preparado, né, e ficou dormindo por 3 dias. Então, Iku, a morte, quando foi visitar Orumilá, chacoalhou, viu que estava morto no primeiro dia. Voltou no segundo dia, chacoalhou, ainda estava morto. No terceiro dia, chacoalhou, falou, não tem como levar alguém que já está morto. Então, Iku, a morte, fez uma grande festa e Orumilá, depois desses 3 dias, né, apareceu no meio da festa, falando que conseguiu aí enganar a morte. Então fizeram um pacto. Então a morte fez um pacto com Ifá, né? Ifá disse que não era para levar os filhos dele antes do tempo prescrito por Olodumare, por Deus. E aí a morte falou, como que eu vou conseguir distinguir os seus filhos dos outros? Ah, eles vão usar aqui o Ide-Ifá. Então, todos, né, segundo a cultura Iorubá, que usam esse Ide-Ifá, a morte, quando for aparecer em nossa vida, tem que bater na porta e perguntar para o Olodumare se é o tempo prescrito para que a nossa morte aconteça. Se não for, ela não pode nos levar, ou seja, ninguém morre de morte prematura, né? Os filhos iniciados em Ifá. E eu encontrei Ifá em um momento bem difícil da minha vida, várias questões de depressão. Eu também sou considerada uma Abiku. Se você quiser que a gente faça um vídeo sobre Abiku, coloque aí nos comentários. Que é uma pessoa que... Abiku significa aquele que é nascido para morrer. Todos nós vamos morrer. Mas tem pessoas que têm um grau maior de abicuísmo, pessoas que têm um grau menor de abicuísmo, né? E quando não morrem na infância, durante a vida adulta, outras coisas acabam morrendo em sua vida. Sua carreira, seus relacionamentos amorosos, enfim. Então, a morte, se ela não te pega na infância, ela acaba pegando na vida adulta. Então, para resolver esses problemas de abicuísmo que eu tinha, eu fiz a iniciação de Ifá e tudo mudou, porque junto com o Ifá também é assentado Exu Orixá, porque Exu Orixá e Ifá são melhores amigos, Orumilá são melhores amigos, porque conta, né, que uma vez Orumilá decidiu fingir sua morte e falou para os seus filhos saírem tocando agogô pela cidade, falando que ele tinha morrido. E aí os orixás principais, né, Oxum, enfim, outros orixás ali, não se preocuparam muito, mas queriam os seus pertences de volta que estavam com Orumilá. E aí Exu, quando ficou sabendo disso, da morte de Orumilá, ficou em prantos e começou a raspar sua cabeça, porque Exu andava com uma trança, né? Também simboliza o número 3, triuno. E aí ele começou a raspar a sua cabeça, e aí quando estava na metade, os filhos de Orumilá chegaram até ele e falaram assim, olha, Exu tá raspando a cabeça em
em tristeza da sua morte, né? E aí, Orumilá foi lá e falou, peraí, preparou o azeite de Dendê, jogou na cabeça de Exu, e assim Exu se acalmou, se apaziguou, e virou o melhor amigo de Ifá, porque ele disse, os orixás não sabem o quão eles estavam perdendo quando o orixá da sabedoria e do conhecimento morre. Então, junto com Ifá, foi assentado Exu-Fá, né? E aí Exu-Fá, ele é assentado numa pedra chamada Yangui, mas esse vídeo é um vídeo curto para explicar um pouco sobre Orumilá e Fá. E no próximo eu vou falar um pouquinho sobre os 256 Odus. Até a próxima.